Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Eu sou Walter Schultz, sou de Colatina, Estado do Espírito Santo. Estou com 88 anos de idade, tenho mais de 60 anos no Evangelho, fui nascido no Evangelho, graças a Deus pelos missionários que evangelizaram meus pais. Meu pai orava e dizia: eu quero um filho que continue a obra da pregação da palavra de Deus. Meu pai era um homem muito amoroso com a obra de Deus e graças a Deus meus irmãos quase todos foram obreiros de Deus, trabalharam na obra de Deus. Eu estou diante de uma grande vitória, eu tenho certeza. Muitas pessoas estão ouvindo essas mensagens de Deus que não vêm de mim, vêm de Deus, porque pela minha capacidade, pela minha fraqueza, jamais poderia estar aqui. Mas Deus cobre todas as nossas fraquezas com seu poder e com sua misericórdia e com sua graça. O Espírito Santo de Deus está no coração daqueles que amam a obra de Deus. E por isso Jesus nos alertou que nós deveremos clamar a mim, disse Jesus, e eu estarei convosco todos os dias através do Espírito Santo. E sob a orientação, a direção do Espírito Santo, eu quero agradecer de toda a minha alma, de todo o meu coração, essas pessoas tão maravilhosas, tão abençoadas, que lá dos Estados Unidos mandam mensagem para mim, dando força para vencer, dando coragem para enfrentar, porque não é fácil a gente falar das grandezas de Deus, porque o reino de Cristo é um reino, o reino do mundo é outro. E nós temos que batalhar contra o reino das trevas, para isso Jesus nos chamou. E enquanto nós temos a companhia do Espírito Santo e aquelas pessoas amorosas, aqueles irmãos que nos dão força, que nos dão coragem e que nos dão ânimo, e que se inscreveram já nesse programa, eu agradeço de toda a minha alma, de todo o meu coração. Porque tem pessoas que estão botando antena de televisão nas suas casas, e ali já colocaram as mensagens, pessoas idosas que não podem mais para a igreja, estão ouvindo as pregações. Uma mulher me abraçou, uma velha, e quase chorando, ela disse: hoje eu tenho as suas pregações na minha casa. Falei: essas pregações são de Deus, isso é obra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e para levar a mensagem a outros, porque Jesus disse na sua oração final, na última: Pai, abençoa esses que Tu me deste, para que quando eu estiver contigo na glória, eles estarão também na glória comigo, que recebam a mesma glória, ó Pai, que Tu me deste. É muito grande, ó Deus, é muito amor de Cristo. Então, vou falar sobre o nascimento de Cristo, porque nós estamos chegando à véspera do Natal, em que muitas pessoas festeiam o natalíssimo de Jesus Cristo, uns com bebida, outros com comida e com praia e com tantas festas. Esquece de dobrar o joelho diante de Deus, glorificam a Deus, dobra o teu joelho, diga a Deus: Deus, Jesus é o Redentor da minha alma, Ele é o único que pode escrever o meu nome no livro da vida. Dá vontade, dá coragem aos seus irmãos, aos seus amigos, para que eles vivem também o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia permanecerá até quando Cristo voltar. Vamos ler Lucas capítulo 1, do verso 26, alguns versículos. Abra sua Bíblia e acompanha. Lucas 1, capítulo 1, do verso 26, alguns versículos. O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi ao anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade de Galileia, chamada Nazaré, e uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Bendito és tu entre as mulheres. E vendo ele, turbou-se muito aquelas palavras, e considerando que saudasse seria esta. Disse-lhe então o anjo Miguel: não temas, porquanto
achaste graça diante de Deus, e és que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, porém lhe darás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará trono de Davi, será dos seus pais, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que Deus abençoe. Grande Deus, soberano Pai, completa tudo aquilo que lemos, na grandeza do acontecimento, do nascimento do verdadeiro Salvador do mundo, que vive e reina no santuário celestial até quando virá comigo. Pai, obrigado pela tua grandidade. Completa esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Prezados e diletos irmãos, amigos, o que pensamos do nascimento de Cristo? Já falamos sobre João Batista. Se no Éden, no pecado de Eva e Adão, o Adão e Eva, o primeiro casal, Deus se compadeceu de tal maneira que o agrilhão do pecado foi quebrado desde o Éden, porque haveria de nascer alguém que esmagaria a cabeça da serpente, cujo personagem é o Filho unigênito de Deus, deixando a sua glória no céu, cercado de milhares e milhares de anjos, o companheiro de Deus quando ele fez o Éden, formou todo o mundo. O povo, Deus, na nossa era, a sabedoria humana, estão querendo dizer que o mundo foi feito com um grande estrondo, querendo apagar o poder inabalável, incontestável da palavra de Deus, que Deus fez os céus, a terra e todos os animais do campo, e também fez o homem a sua imagem e semelhança. Mas para que Deus criou o homem? Porque Deus se compadeceu do homem. Porque Deus deu autoridade do homem para dominar sobre todas as coisas que estão debaixo dos céus. Mas em primeiro lugar, Deus também ordenou o homem que buscasse a Deus em primeiro lugar. No amanhecer do dia, quando o dia ainda não está claro, quando você sai da sua cama, pega a sua Bíblia e lê a palavra de Deus, e joelho no chão e clama a Deus. Jesus disse, clama a mim. Deus disse, clama a mim. É a única e exclusiva oportunidade que o ser humano tem para quebrar o agrilhão do pecado. Na plenitude dos tempos, os homens, os grandes servos de Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, e também Moisés e outros profetas que vieram, todos eles profetizaram que Jesus, o Filho de Deus, viria. Passaram-se muitos e muitos e muitos anos. Talvez o mundo já não esperava mais o grande acontecimento, mas Deus, pelo seu infinito e grande amor, Ele cumpre a sua palavra. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu único Filho para vir ao mundo e salvar nós da condenação eterna. Mas o que nós devemos fazer para alcançar essa salvação? Em primeiro lugar, nós temos que ter a humildade de ajoelharmos diante de Deus, reconhecer o nosso estado miserável de pecado que nos separa de Deus, não deixar que a força da carne nos leve para o pecado, não deixar que nós deixamos de buscar a Deus. Jesus disse, examinais a Escritura, a Bíblia Sagrada, e tereis nela a vida eterna. Mas alguém apareceu nesse grande acontecimento. A Bíblia diz que Maria e José eram da descendência de Davi, da cidade de Davi, chamada Belém, a cidade mais humilde, e a Galileia era também um lugar onde eles não consideravam muitas pessoas. Porque Deus citou o nome de Davi no nascimento de Cristo e que Cristo se sentaria no trono de Davi. Eu tenho uma profunda tristeza, meus irmãos, quero dizer aos evangélicos, quando alguém diz, começa a pregar o pecado de Davi. O pecado de Davi não existe mais, porque João Batista, quando ele viu Jesus, ele disse, esse tira o pecado do mundo. Se algum irmão pecou, voltou para Deus, ele não tem mais o pecado foi banido da sua vida, porque o sangue de Cristo nos lava de todos os nossos pecados.
Não devemos relembrar as coisas más passadas. Devemos reconhecer o nosso estado miserável de pecado, de pecadores que somos. Pecamos por pensamento, pecamos por olhar, pecamos por atos, pecamos por falta de amor. Quantas pessoas estão aí que ninguém visita mais? Pregar a Bíblia e não viver a Bíblia é pregar a própria condenação. Eu firmo isso na Bíblia. Quero dizer aos líderes das igrejas evangélicas: prega a Bíblia, viva a Bíblia. Leia o capítulo 1 de 1 aos Coríntios, onde Paulo fala sobre o amor. Se não tivermos amor, tudo cai por terra, tudo acabou. Apenas é como você bate num sino, de repente aquele sino se cala, acabou tudo. Mas o amor permanece eternamente, porque Deus amou nós de tal maneira que deu seu Filho para a nossa eterna salvação. O que dará ao homem resgate de sua alma? Essa semana dali, o que dará ao homem, o que fará o homem se perder a sua alma? A Bíblia diz que o ímpio que não quer Deus, que zomba de Deus, que trabalha contra Deus, mata os profetas de Deus, persegue a igreja de Cristo, se ele morrer nos seus pecados e não se arrepender, Jesus disse: vai para o lago de fogo, aonde a alma não morre, o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É a verdade incontestável da Bíblia. Invita de você para ali, meu pesado irmão. Leia a Bíblia, vive a Bíblia. É hoje a oportunidade. Será que você está preparado? Se Cristo vir, encerra tudo. Acabou. Já Maria, quando foi avisada dela ser a mãe do Filho de Deus, ela, com toda a humildade, ela disse: eu sei que eu não sou digno, eu sou serva. O que darão, o que falarão de mim? Mas se ela chegou a esse ponto, que Deus escolheu ela era da casa de Davi, da geração de Davi, porque Davi, a Bíblia diz que foi segundo o coração de Deus. Leia a Bíblia para você ver. No primeiro livro do Apocalipse está citado Davi. No último livro diz que eu sou, disse Jesus, da geração e da descendência de Davi. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou o princípio e sou o fim. Esse é o Jesus que Maria gerou no seu ventre. Deus procurou as coisas mais humildes dessa terra para elevar o homem até os céus. Mas temos que ser gratos a Deus em primeiro lugar e ter amor para com Deus. Não valorizar a praia, as novelas, o nosso carro, seja o que for, para usufruir o gozo da carne. Porque Paulo diz: já estou morto para o mundo e a vida que agora vivo no Filho de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! O salvo já vive na glória nesse mundo. Apesar das dores, das perseguições, muitas das vezes a tristeza que muitas das vezes atinge a nossa vida. Mas nós já usufruímos, assim como Maria e José cuidaram do Filho de Deus. Mas Maria chegou o dia dela dar à luz o Filho de Deus. A Bíblia diz que não tinha lugar para ela na estrebaria. Foi para um cochoeiro de animais. E ali ela fez uma manjedourazinha com toda a pobreza, enrolou o Filho de Deus nos panos, mas glorificou a Deus, adorou a Deus, porque ali estava o dono dos céus e da terra, talvez nem ela pensava. O céu se manifestou por uma estrela que guiou os magos até onde estava Maria e José. Deram ouro, prata e mirra para ajudar a criar a criancinha, porque talvez não tinha dinheiro. Oh, gente, vocês que têm muito dinheiro. Oh, povo, aonde vocês estão gastando o dinheiro de vocês? Clama a Deus para que não seja condenado junto com os ímpios. A Bíblia diz que Jesus crescia no lar de Maria e José, obedientemente. E Maria e José admiravam-se da humildade, da bondade daquela criança. E ele ia para o templo para discutir com os doutores da lei. O homem de Deus, ele tem que ter sede da obra de Deus. Eu posso ir 50 vezes por dia numa igreja, mas se eu não levar esse evangelho ao mundo, eu não serve para nada, porque para pregar para crente, eu vou perder meu tempo, que ele já conhece a Bíblia. Temos que pregar para milhares de pessoas que
ainda não conhece, talvez conhece a Bíblia por nome. Eu tenho visitado muitas pessoas, prezados irmãos, eu tenho ficado, tem lugar que as lágrimas desceram no meu rosto. As pessoas não sabem nada do que vai acontecer depois da morte. Um dia eu preguei para um grande editor, pessoas que não são crentes. Daí uns 8 dias foram na minha casa, reuniram lá, me levaram de volta para o lugar onde eu tinha pregado. Eles queriam saber como vai ser depois da morte. As igrejas, os pastores, muitos estão com braços cruzados, pensando apenas no ar envenenado. Não saiam para as ruas, não saiam para os campos, as congregações estão fechando. Tem dinheiro para manter, mas não fazem. Jesus disse, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O profeta Isaías diz, se não avisar o ímpio do seu pecado, e ele morrer no seu pecado, Deus requerirá de nós o sangue daquele ímpio que morreu sem salvação. Por isso eu estou aqui. Eu não tenho condições financeiras, meus irmãos, mas Deus nunca deixou que eu pudesse cumprir com meus compromissos. Eu sou motorista aposentado com 2.000 e poucos reais. Graças a Deus, nunca me faltou nada. O pão Deus me dá com alegria e com muito prazer, porque tudo que eu faço prospera. Ore por mim. Inscrevam-se nesse programa, pelo amor de Deus, igrejas, povo. Quantas pessoas que mandam mensagem para mim que não são crentes, lá do Maranhão, lá dos Estados Unidos, de todos os lados do Brasil. Quando eu entro, talvez, num consultório médico, num posto de saúde, o senhor é o São Walter. Quando eu falo eles na mensagem que está no rádio, eles chegam em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar para ouvir essas pregações. Oh, glória! Não quero eu aparecer, mas as mensagens vão aparecendo. E o meu neto, Walter, que está aqui, meu xará, ele vai ter um grande futuro, porque ele é uma bênção na minha vida. Meu neto, George, que está lá no Canadá, é doutorado lá em uma grande empresa. Ele está me ajudando de lá para cá, corrigindo essas pregações, porque não é tão fácil botar essas pregações no ar. Tem que ser corrigido e tem que ser revisado, e isso custa dinheiro. Eu pago mais ou menos R$6 por minuto. E o Jorge faz o trabalho dele de graça para mim, mas eu não posso deixar ele fazer tudo. O xará, meu Valtinho, da igreja adventista, glória a Deus pela vida dele. Deus escolheu ele para me ajudar com muito amor. Ele tem uma família abençoada, meu filho mais novo, o pai dele. Glória a Deus por essas vidas. Glória a Deus pela Patrícia, lá nos Estados Unidos, que está fazendo grandes promoções desse trabalho lá nos Estados Unidos. O médico lá já se converteu. Obrigado. Quero deixar a minha oração, orando pelas igrejas, para que as igrejas procuram ajudar aqueles que somos missionários, que levam mensagem. Talvez onde uma pessoa não pode ir, a internet vai. Ó Deus, tem misericórdia do mundo que está morrendo sem salvação. Do mundo violento, ó Deus. Quantas guerras, rumores de guerras, profecias que já estão se cumprindo. Tem piedade daquelas crianças, ó Deus, que estão morrendo ali inocentemente. Muitos estão olhando para os céus, olhando para as pessoas, não tem um pão para se alimentar, não tem um copo de água para beber. E as autoridades do país matam as pessoas sem misericórdia. Oh Deus, tem misericórdia de Jerusalém. Tem misericórdia das igrejas, do povo de Deus, para que se manifestem. Clamam a Deus para que essas guerras parem. Alerta as igrejas, ó Pai, que Cristo está voltando. Desperta o povo. É a minha oração. Agradeço a Deus, porque Tu és o meu Deus, o meu Pai. Jesus Cristo é o meu mediador, o meu Salvador. O Espírito Santo é que termina toda a obra. E essa obra é espiritual. Essa obra talvez não tem palavras de muita sabedoria, mas tem palavras de poder e de alerta, porque os dias estão passando. O profeta Joel disse, o dia do Senhor está perto. Quero deixar uma palavra desta oração de interrogação. Meu prezado irmão, minha família, meus filhos, meus netos, o Brasil inteiro, se Jesus voltar hoje, vocês estão preparados para encontrar com Jesus, porque a salvação é voltar para o lar, viver eternamente com Deus. Morrer sem Cristo é entrar na escuridão, onde há a Bíblia que diz, eu provo na Bíblia, onde há rangeiros de dentes de escuridão,
E aonde a alma nunca vai morrer, o bicho não morre, diz a Bíblia, e o fogo não se apaga. Cuidado, meu prezado ouvinte, que vocês preparem-se, porque um profeta pequeno, dos mais pequenos desse mundo, alertou vocês que Jesus voltará e voltará em glória. Leia o capítulo 6 de Apocalipse e o capítulo 7. Vocês vão ver onde está o salmo de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.